Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam em casa, bem, com saúde e segurança, né? Nesse período aí excepcional de quarentena do coronavírus, né? E para trazer um pouquinho de alento aí para esse período de isolamento, eu trouxe agora essa videoaula para vocês, explicando um pouquinho, né? Trazendo um pouquinho essa revisão a respeito das questões que eu enviei semana passada, né? Para as nossas salas de aula virtual, né, lá no Google Classroom, né, essas questões aí que vão trazer alguns textos interessantes, textos estilo Enem, né, para quem aí está precisando estudar, para quem viu recentemente nas redes sociais e nos sites de notícia o Enem, né, vai ter aí as suas inscrições já começando nesse mês de abril, né, no próximo dia 6. E a partir daí, né, começa aí já essa maratona para a gente estudar, né, e conseguir fazer uma boa prova em novembro. Então, para trazer essa ajuda para vocês, né, eu vou fazer a resolução desses exercícios, né, dessas questões que foram enviadas semana passada em formato de PDF, né, levantando exatamente algumas estratégias, né, que são mais usadas na resolução de questões, né, no Enem. Certo? Então, para início, é importante ressaltar que não existe digamos assim, um método específico, né, para a resolução de questões do Enem, para fazer leitura, né, de questões em inglês, especificamente no Enem, né. O que a gente tem que levar em consideração é que o nosso conhecimento prévio, né, o nosso vocabulário e também a questão da nossa gramática, né, do nosso estudo da gramática, o quanto a gente sabe de inglês, eles são preponderantes para a gente, né, fazer uma boa leitura de um texto, certo? Então, no Enem não vai cair nenhuma questão especificamente de gramática, nem fazendo perguntas a respeito de simple present, present perfect, simple past, né? Mas sim vai te demandar questões, né, demandar conhecimentos gerais a respeito de algum tema, que você vai conseguir se alimentar, né, trazer informações, né, para essa interpretação do seu conhecimento de mundo. Então é importante você levar em consideração que você tem também que fazer leituras, né? Ou seja, a melhor forma de você treinar, né, para uma prova de leitura é lendo. Então, para a questão da prova, né, das questões que eu enviei, né, vale também, e é importante ressaltar, né, a questão de duas estratégias que são usadas, que vai aparecer aí do lado da tela de vocês, né, que são as estratégias de skimming e scanning, né. Para início, eu vou colocar aqui para vocês aqui, né, a primeira questão, né, do TD de vocês, né, que era uma questão que trazia aí, certo, os Millennium Goals, né? Para quem não sabe, Millennium Goals, aí, se você traduzir, né, esse título, você tem aí os objetivos do milênio, né? E o que é que esse texto traz de informação, né? Ele traz aí as metas, né? As metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, né, para o desenvolvimento, né, da população internacional, população do mundo todo. Então, como você pode ver, né, a primeira coisa que você faz quando você olha para o texto é você analisar as informações verbais e não verbais que estão mais explícitas. Então, você começa avaliando primeiramente aí o título, né, o que é que ele fala, o que é que ele traz, né? Se tiver fonte, obviamente vai ter, né, você também analisa aí a fonte, né, o que é que a fonte está, de onde foi tirado esse texto, e você analisa também aí a figura, né? Quais são as imagens, as informações que essa figura pode te trazer, né, nesse momento aí. Então, você pode ver aí, você tem para cada quadrinho, né, para cada um dos 8 objetivos que foram pontuados aí, uma imagem. Então, no primeiro você tem lá Eradicate Extreme Poverty and Hunger. E você tem um pratinho aí de comida, né? Então você já sabe que é algo relacionado com alimentação, né? Achieve, no número 2, Achieve Universal Primary Education, né? Então, através dessas informações, né, não verbais, como por exemplo o lápis, né, a imagem, certo? Você também consegue chegar à conclusão que é algo que é relacionado aí à educação, né? Outra coisa também importante de se ressaltar é a questão de palavras cognatas, né? O uso de palavras cognatas nesses textos também
né, bem comum, aparece bastante. Então, quando você vê, por exemplo, Universal, Primary e Education, você já tem mais ou menos uma ideia aí de que é o quê? Algo relacionado à educação primária universal, né? Você tem na terceira, Promote Gender Equality and Empower Women, certo? Você tem aí, né? E você tem um símbolo do sexo feminino, algo relacionado já às mulheres, né? Igualdade de gênero, provavelmente. Na 4, você tem Reduce Child Mortality, certo? E você tem aí a foto de uma criança, né? Uma imagem de algo relacionado à criança. 5, Improve Maternal Health. E você tem uma imagem de uma mulher grávida, né? Então, é algo relacionado à saúde, né? Durante o período de maternidade. Na 6, você tem Combat HIV, AIDS, Malaria and Other Diseases. Né? Então você tem aí nome de doenças que são comuns, né? O seu conhecimento anterior, né? O seu conhecimento de mundo já traz essa informação que é algo relacionado a essas doenças, né? E ao combate a essas doenças. Na 7 você tem Ensure Environmental Sustainability, ou seja, e você vê a imagem de uma árvore, algo relacionado à sustentabilidade. E na 8 você tem aí a Global Partnership for Development. E você tem várias pessoas unidas, né? Na imagem, vários bonequinhos aí unidos, né? Numa parceria global, né? E aí, novamente, você vê aí a palavra, né, cognata sendo colocada. Quando você tem essa análise mais geral do texto, você parte, então, agora para a informação mais específica. E antes de você ler, né, mais aprofundado, que é o que a gente chama de scanning, certo? Antes de você ir se aprofundar mais nas informações do texto, você precisa ler, né, a questão para saber o que é que ela está pedindo, porque aí você ganha tempo, né, tendo em vista que você só tem mais ou menos aí 3 minutos, né, para responder uma questão no Enem. Então, na questão especificamente, ela fala o seguinte: definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 dele, e aí você vai analisar. Então aqui ele não está pedindo aqui uma informação geral, ele está pedindo aqui uma informação específica, né? Então aí você parte para ler, né? Fazer essa análise mais minuciosa do que cada uma desses objetivos aí está tentando, né, abordar. O que cada um desses objetivos aí procura garantir para a sociedade, né? E aí você vai olhar nas alternativas qual delas não aparece, qual delas está incorreta, né? Então vamos ver aqui. Primeira tem o combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. Então você não vê, por exemplo, né, o combate à AIDS você vê, obviamente, no item 6, né? Mas a melhoria do ensino universitário ele não aparece, né? Não tem isso enfatizado no texto. Então a A já não é. Letra B, a redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. Bem, vamos analisar. Nós temos algo relacionado à redução de mortalidade, né? Você tem aí, por exemplo, na 4, mas não é de mortalidade adulta, né? Você fala aí de mortalidade infantil, né? E você deixa, isso fica bem claro e evidente na imagem que é mostrada lá, né? Que é a imagem de uma criança, algo infantil. Então já está errada, já não é uma das coisas que são abordadas no texto. Na C, a promoção da igualdade de gênero e a erradicação da pobreza, né? Então vamos analisar. A promoção da igualdade de gênero é algo que realmente aparece no item 3, né? Que é Promote Gender Equality and Empower Women, né? E vamos ver a questão da erradicação da pobreza, né? Se você olhar lá no item 1, você vai ver a seguinte frase, né? Bem parecida, né? Erradicar com Eradicate Extreme Poverty and Hunger, certo? Então você tem aí, obviamente, né, a questão correta. Você vê que tem os dois objetivos que são pontuados no texto. Analisando as outras, né, no caso da B,
A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. Valorização de crianças não aparece, apesar de ser importante, mas não está, né, mostrado no texto. O texto não abrange isso. E na E, a garantia da sustentabilidade ambiental e o controle ao trabalho infantil. O controle ao trabalho infantil não aparece, apesar de garantia de sustentabilidade na SES aparecer, mas o combate ao trabalho infantil não aparece. Dito isso, logo, a questão correta, o item correto da primeira questão seria a letra C, né? A promoção da igualdade de gênero e a erradicação da pobreza é a questão correta aí, certo? Do TD de vocês. Na segunda questão, galera, você tem a segunda questão aqui que mostra o seguinte: você tem uma análise novamente de skimming e depois de scanning. Vamos primeiro para a análise de skimming. Você olha para o título, né, e olha aí para fontes. Você vê que não tem imagens, mas você procura fonte, você procura título, né? Então você vê aqui nessa questão que o título é o seguinte: How does a baby get to be obese? E você tem a fonte, né, que não foi colocada lá no final do texto, ela foi colocada no início, mas pelas pelas inscrições ditas, né, by Madison Park, CNN, June 27, 2011, update, taranã. So you have, você tem aqui, né, informações de quem escreveu. Então você tem já uma noção de que isso se trata de quê? Se trata de um artigo, né, que foi escrito aí pela Madison Park, né, da CNN, né, e ele trata o quê? Você tem pelo menos uma palavra aí que é cognata, que é uma palavra parecida com o português, que é a palavra obese. E você também sabe, obviamente, né, que é quase uma palavra cognata, uma palavra que foi emprestada pra gente, né, baby, que é bebê. Então você tem aí duas palavras que se pega mais ou menos aí o sentido, né, do texto. Uma pergunta que une as palavras bebê e obeso, bebê e obesidade. Então, tentem fazer o guessing aí, tentem imaginar o que é que essa frase, né, está perguntando. O que é que essa pergunta ela está perguntando o quê? Será que é como o bebê se torna obeso? Como o bebê fica obeso? Por que os bebês, né? E para tirar essa dúvida, é importante também ressaltar a questão do how, né? Essa primeira palavrinha que está aparecendo aí, ó, o how. How é uma das double H questions que significa como. Então, se how é como, né? How é como. Então, a pergunta aí, basicamente, pode ser traduzida como um bebê, né, fica obeso. Como um bebê pode se tornar obeso, né? Então, aí, ele traz essa pergunta. Antes de ler o texto, vamos ler, né, a questão. O que é que essa questão está pedindo para vocês aí? Então, na 2, ela pergunta o seguinte: a obesidade é um problema que afeta diretamente a população dos Estados Unidos. Então, ela já traz uma dica, né, do que é que o texto trata, né, já que, né, ele confirma que o texto está tratando sobre o problema de obesidade e exatamente, né, especificamente na população americana, população dos Estados Unidos, né? Então, de acordo com o texto que trata sobre a obesidade infantil, aí você vai dizer, a primeira pergunta já, né, primeira alternativa, já traz aí a deixa de que você precisa procurar uma informação específica novamente do texto, né? Um garoto de 4 anos carregou peso até o hospital e deslocou seus quadris. Então você vai ter que procurar essa informação no texto. Vamos traduzir então o texto, né? A 4-year-old lumbered into a Boston Pediatric Clinic. Ou seja, uma criança, né, de 4 anos de idade se arrastou dentro de uma clínica pediátrica em Boston, né? Você vê a Boston, uma cidade dos Estados Unidos. He walked with a limp. He was carrying so much weight, he dispaced his lips. Ele estava carregando tanto peso que ele, digamos assim, deslocou os seus quadris. He called Dr. Elsie Taveras, co-director of the Obesity Prevention Program at Harvard Medical School. Então, o que é que ele fala aqui, né? Que essa frase, né, de ter deslocado os seus quadris, né, carregava tanto peso que deslocou os quadris, né?
foi falada pelo essa médica, né, Elsie Taveras, né, que é co-diretora do Programa de Prevenção à Obesidade da Escola Médica de Harvard. Ele continua falando o seguinte no artigo: The boy, an extreme example of childhood obesity, carried more than 100 pounds and had a body mass index that was over at 99% of his age group. Ou seja, o garoto, né, um exemplo de extrema obesidade na infância, carregava mais de 100 quilos. Ele tinha mais de 100 quilos, no caso, né? Ele carregava o peso do próprio corpo. E tinha um índice de massa corporal que era acima dos 99% das pessoas, né, das crianças do seu grupo de idade. He is a part of a disturbing trend among the youngest American. Ou seja, ele é parte, né, de uma moda, né, de uma tendência muito ruim, né, entre os americanos mais jovens. E aí ele pontua aqui algumas causas no finalzinho, né, algumas causas dessa obesidade, respondendo a pergunta lá de cima, né, como a criança se torna obesa. Então ele fala o seguinte: poor diet, dieta pobre, né, huge portion size, ou seja, porções, né, muito grandes de alimentos, né, lack of physical activity, né, ou seja, pouca atividade física, né, atividades físicas limitadas, inadequate sleep, ou seja, sono inadequado, né, and uninformed parents are contributing to large numbers of overweight or obese young children. Ou seja, no final ele fala que pais, né, não informados, parents aí é uma falsa cognata, galera, né, vale a pena ressaltar que parents não é parentes, e sim pais, né? Então, os pais desinformados, eles estão contribuindo para esses grandes números, né, de sobrepeso ou obesidade na infância. Daí vamos para as informações, né? E depois eu volto para pontuar cada um no texto, beleza? Então, na A ele fala que a obesidade infantil é tratada, no caso, e retrata no texto, certo? Um garoto de 4 anos que carregou peso até o hospital e deslocou seus quadris. Na verdade, ele fala no texto que foi... Ele fala no comecinho lá, né? Ele fala lá, a 4-year-old lumbered into a Boston Medical Clinic. He walked into a limp, he was carrying so much weight. Ok, ele carregava muito peso, mas o peso que ele estava carregando não era peso de livros, peso de uma trouxa de roupa, por exemplo, mas sim o próprio peso. Então ele não carregou pesos exagerados, no caso, e por causa desses pesos externos, né, de objetos, ele deslocou seus quadris, mas sim o próprio peso, né? E essa fala de deslocar quadril aqui era uma fala do médico, né? Uma visão própria específica do médico. Então, não é essa a correta. B. O garoto tinha massa corporal menor do que 99% dos outros de sua idade. Na verdade, ele fala que ele tinha aqui, ó, nessa linha que eu vou highlight, né, para vocês aqui, vou destacar. A body mass index that was over, ou seja, acima, maior do que os 99% e não menor. Na C, o garoto é parte de uma tendência perturbadora entre os adultos americanos. Vamos lá. Ele fala sobre a questão de ser uma tendência perturbadora, né? Quando ele fala aqui, ó, he is a part of a disturbing trend among the youngest American. Ou seja, não é sobre os adultos, mas sim dos mais jovens, né, das crianças americanas. Então a C também não é. Na D, dieta pobre. Ok, foi falado, né, lá em cima, dieta pobre, poor diet, parece. Falta de atividade física, lack of physical activity, parece, beleza. E sono inadequado, inadequate sleep, ok, contribuem para a obesidade. O texto fala isso, a questão está correta, o item correto. E por último ele fala, pais desinformados não têm relação com o aumento do número de sobrepeso. Bom, isso aí é aqueles itens que você vê, obviamente, na cara que está errado, né? Porque no Enem, né, questões do Enem, como eu sempre falo nas salas de aula, tem essa tendência, galera, sempre, né? Que é o quê? De você acabar
colocando 2 ou 3 alternativas ali que são absurdas, que você já exclui de cara, e sempre você fica entre duas, né? Onde você tem que ter uma atenção um pouquinho mais redobrada para responder, né? Essa quarta questão, você tem aqui uma imagem, né, de um cartoon, onde faz um trocadilho aí com uma famosa frase, né, do René Descartes, né, que ele fala I think, therefore I am. Eu penso, por isso eu sou, né? É isso que ele fala nessa frase, né? Eu penso, logo existo, né? Eu penso, logo sou, logo existo. Então, nessa frase, ela é apontada aí, certo? Esse trocadilho, e ele fala o seguinte, ele troca a palavra, no caso, think, que é pensar, né? E coloca a frase shop. Shop, para quem não sabe, né? É uma palavra que a gente utiliza muito no português, né? Como shopping, de shopping center, né? Mas no inglês ela é um verbo, né? Que é um verbo que é usado para comprar, né? Então ele fala, I shop, therefore I am. Eu compro, logo existo. Então aí é uma frase fortemente ligada à questão do consumismo, né? A questão desses hábitos de consumo das pessoas, né? Que é bem pesado hoje em dia. Então vamos para a questão, né? É uma questão bem simples, é uma frase apenas. E lá ele reflete o seguinte, a arte muitas vezes, além de questões estéticas, também traz ao público questões políticas e sociais. A arte de Barbara Kruger, ao fazer intertextualidade, né, essa intertextualidade entre essas duas frases, né, do Descartes e dela, né, com a famosa frase de René Descartes, I think, therefore I am, substituindo think por shop, questiona o quê? Aí aqui já é uma questão, pessoal, que já pede a você, requer de você um pouquinho mais de pensamento. Então você traduz a frase, simples, e você reflete o que é que o autor quis falar. Né? Então não é aqui uma informação, né, uma informação geral, é uma informação mais específica, né? Na verdade o oposto, na verdade ele está pedindo informação aí geral mais, né, do que da ideia principal, né, dela. Então aqui o que é que ela quis falar com isso, né? Qual é a ideia geral do texto? Qual é, né, o contexto em que ela quis colocar essa frase aí, fazer essa intertextualidade entre Descartes, né, e o consumismo? Então vamos lá, na A ela fala, os valores consumistas de nossa sociedade em que comprar passou a ser mais importante que pensar. Bom, vamos deixar guardada essa informaçãozinha aí, né? Letra B. O acúmulo de capital da camada mais rica da sociedade, a qual tem maior poder de compra e acesso à educação. Bom, eu acho que o texto é muito pequeno e não traz toda essa informação, né? Então, você pode perceber até pelo estilo minimalista, né, em que esse cartoon foi colocado, que não tem essa informação, não tem onde procurar muito, né, e abordar muito essa questão, né, da questão do poder aquisitivo das pessoas, né, de que uns têm mais que outros, de questão de acesso à educação. Não tem ainda muito esse caminho, não. Ela não segue muito para esse caminho. Na C, a obsessão contemporânea por bens materiais, em vez de investimento em educação pública de qualidade, né? Outra vez você tem aí uma questão, né, de encher muita linguiça, né? Traz muita informação, sendo que não é bem isso, né? Ela não traz todo esse pensamento, toda essa reflexão, né? Teria que ter mais elementos gráficos, né, e até verbais para que a gente pudesse chegar a essa conclusão, né? A mentalidade capitalista da sociedade contemporânea, a qual está condicionada a valorizar compras impulsivas. Bom, estaria correto, né, se você falasse até sociedade contemporânea, a questão do consumismo contemporâneo, mentalidade capitalista. Mas quando ela fala sobre um problema, né, que é o que? As compras impulsivas, né, comprar sem querer, né, aí você leva o texto para outro caminho, que não é bem o que está sendo pedido aqui. Né? E na E fala sobre os valores do consumismo implícito na sociedade contemporânea, a qual acumula bens às custas dos mais pobres. Novamente você vê aí, tem duas palavras centrais, que é o que? Texto, né? A questão das compras, shop, e think, né? Que é pensar. Então
Logo, você tem essa sobreposição de palavras, think, shop, e o I am, eu sou. Então, eu compro, eu sou. Então, ou seja, eu só sou uma pessoa se eu tiver, né, poder aquisitivo para comprar, né? Então, quando você fala sobre valores contemporâneos explícitos da sociedade, a qual acumula bens a custa de mais pobres, não necessariamente eu não estou levando para a questão, né, de ter que tirar dos mais pobres para comprar, mas sim criticando aquelas pessoas que só pensam, né, e que comprar, que ter aquilo, né, é importante, né? Então, é essa a informação. Logo, pessoal, você tem aqui como correta, né, a opção A. Os valores consumistas na sociedade em que comprar passou a ser mais importante que pensar. Ok? Então é isso, galera. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Qualquer outras dúvidas vocês colocam aí no Google Classroom, né? Ou então, né, pode também entrar em contato comigo pelo e-mail. Eu vou colocar também aí o restante das questões, né, o restante do gabarito das questões aí abaixo. E vocês também podem, né, tentar procurar aí, responder outras questões do Enem seguindo essas estratégias de skimming e scanning que foram trabalhadas hoje aí, certo? Não é uma coisa muito difícil, é uma questão simples, né? Basta você criar esse hábito de ler, né, e de treinar. É assim que a gente consegue fazer, né, e desenvolver essa postura mais proativa para responder questões de leitura no Enem. Ok? Muito obrigado para vocês aí, boa sorte e até mais. Tchau, tchau.